Unidade na diversidade, parte 2. Colocando teus dons a serviço do reino. Amém? Colocando teus dons a serviço. Deixa eu ver se já está ali. É isso aí. Vocês conseguem ver? Amém? Diga comigo. Unidade na diversidade. Colocando os meus dons a serviço do reino. Bom, a gente já falou sobre a unidade, eu não vou falar de novo. Um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só Pai, Deus que age sobre todos, um só batismo, unidade. Mas em Efésios capítulo 7, Paulo, ele transiciona essa palavra, porém, é uma transição, é como se fosse, mas, nós temos um só Deus, um só Espírito, um Pai que age sobre todos, mas, diga, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, e é sobre isso que nós temos que tratar. Esse dom que cada um de nós recebeu, para que a gente possa desempenhar o nosso serviço, para que a gente possa correr a nossa carreira, a nossa raia, que nem foi falado aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 12, é um texto-chave, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que cada um tem que fazer a sua parte, para que o corpo seja edificado, para que a igreja seja edificada. E nós, os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres, estamos aqui para equipar você. E eu falei sobre isso semana passada, então eu tenho que correr. O corpo de Cristo é edificado através da vida de vocês, não daqueles que estão aqui no púlpito, através da vida da igreja, do ministério de todos os santos, usando os seus dons. E nós temos que mostrar essa verdade, a Bíblia diz, em amor. Demonstrar a verdade em amor, falar em amor e agir em amor, como Cristo agia em amor. E como pastor, eu já vou dizer de barbada para vocês, eu sei que sempre numa igreja vão existir os espectadores, diga espectadores. Quem são os espectadores? São aqueles que vêm no culto, mas eles fazem parte da igreja, mas não fazem parte do corpo. Eles não são essas juntas e ligamentos que falamos semana passada, onde cada um tem que fazer sua parte para não ficar sobrecarregado para outra parte, para outra junta. Não importa o tamanho da igreja grande ou pequena, sempre vai existir aqueles que vão vir, vão ouvir a mensagem e não vão fazer nada. E eu quero te dizer, isso é inaceitável ao Senhor e deveria ser inaceitável para você. Tu não devia aceitar isso para a tua vida. Tu deveria dizer, eu preciso cumprir minha carreira, já que o amor de Deus me alcançou e foi derramado no meu coração, eu preciso ir adiante na minha fé. Esse amor precisa ser derramado primeiramente na minha vida, para depois ele ser transbordante na vida dos outros. Esse amor precisa ser demonstrado primeiro na minha vida, para depois ser derramado na vida dos outros. E aqui dentro da igreja é onde começa, não é lá fora. É o ministério mútuo dos irmãos. Eu falei semana passada, lembra que eu falei sobre a mutualidade? Estão lembrados? Pastor, o que é ministério mútuo? Lembra que eu falei? Às vezes parece que eu estou falando com uma parede, gente. Chega a dar uma tristeza no coração. O que é o ministério mútuo, pastor? É toda vez que tu escuta na Bíblia, ou que tu lê um versículo na Bíblia, onde diz assim, uns aos outros, diga uns aos outros. Então tem que começar aqui dentro, diga, tem que começar aqui dentro. Porque se não começar aqui dentro, nós jamais vamos alcançar lá fora. Então tu vai cansar de ver a Bíblia falar uns aos outros. É uma lista enorme, e eu te convido a fazer um estudo você mesmo. Qualquer hora dessa eu posso trazer, mas faça você, entra na internet, vai lá no Google e bota Bíblia, uns aos outros, e tu vai ver quantos versículos na Bíblia fala sobre uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, carregai os cargos, as cargas uns dos outros.
Orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo, preferi-vos em honra uns aos outros, e assim vai. E aí na semana passada eu falei que nós temos que ter algumas motivações para colocar esses dons que Deus nos deu a serviço do corpo. Quem lembra a motivação número 1? Quem lembra? Eu digo, às vezes parece que eu estou falando com parede. Anotem. A motivação número 1 para que você trabalhe para Deus é a fonte da onde veio o teu dom. Diga, é a fonte. A motivação número 1, por que eu devo servir na igreja? Diga, por causa da fonte. Foi Jesus quem deu, a gente leu, Ele deu a cada um. Ele deu a cada um, Jesus Cristo te deu o teu dom. Como que tu vai te negar a botar ele a serviço do reino? E a semana passada eu ia ler um texto que é enorme. E aí eu pulei, mas essa semana se eu tiver que terminar nesse texto, eu vou terminar nesse texto. Mas eu quero ler com vocês, é um texto de um pastor chamado John MacArthur, que eu tenho, assim, admiração em algumas áreas, e em outras eu não concordo com ele. Ele é sensacionista, ele acha que o Espírito Santo não age mais hoje. Entendeu? Mas ele tem coisas muito boas. E a Bíblia diz, retém o que é bom, e aquilo que não é bom, tu não retém. Então, vai estar na tela, eu quero que tu acompanhe comigo. Olha só o que ele diz. A igreja de nossos dias passou a ser quase que uma experiência de... Leiam comigo para me saber que vocês estão comigo. De espectadores. A pessoa vem na igreja para ver o que acontece. As pessoas estão desinteressadas das coisas que não lhe tragam benefício próprio. E a igreja moderna decidiu, o que está escrito ali? Se acomodar a isso. Então, as igrejas de hoje têm se tornado locais onde praticamente um entretenimento religioso acontece. Elas vêm na igreja para ser entretida por um pastor, por alguém que está aqui na frente, pelo ministério de louvor. Essa é a igreja moderna. Ele continua. Ele diz assim, igrejas hoje têm vários funcionários pagos. E estes funcionários são financiados pelos espectadores, por vocês. Muito pouco é pedido para os membros da igreja fazer. Por quê? Por que muito pouco é pedido? O entendimento da igreja hoje é que os espectadores trazem o dinheiro para que a produção possa continuar acontecendo. E esse modelo serve o tipo de cultura em que estamos vivendo. As pessoas fazem apenas o que querem fazer, da maneira que querem fazer, quando e como escolhem fazer. Essa é a nossa cultura, sim ou não? E ela veio para dentro da igreja. Eu faço o que eu quero, eu faço na hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Não se fala em sacrifício próprio hoje em dia. Não se fala. Não se fala em ministério dos santos. Tipo, você tem ministério, você tem ministério, você tem um chamado, você tem dons, você tem que colocar os teus dons a serviço do reino. Não se fala. Não se fala em entregar a vida ao ministério. Não se fala em entregar os teus projetos pelos projetos de Deus. Isso está distante da memória da igreja atual. Antigamente, sim. Antigamente, um homem era chamado e ele abandonava o seu cargo de coletor de impostos para seguir a Jesus. Um homem era chamado e abandonava a sua empresa de pescaria para seguir a Jesus. Jesus só dizia, vem e segue-me. E homens abandonavam aquilo que estavam fazendo para seguir Jesus. Hoje isso é uma memória distante da vida da igreja atual. E John MacArthur diz assim, e isto é devastador para os relacionamentos. Devastador para os relacionamentos. É devastador mesmo antes dos relacionamentos começarem. E agora eu vou falar sobre relacionamentos não só casal, também dos casais. Porque se tu entra num casamento sem essa ideia de que precisa haver um sacrifício próprio, não vai ter relacionamento. Ele diz assim,
Deixa eu passar para frente ali, que seja ali, né? Porque as pessoas estão demais focadas nelas mesmas. E só piora depois que o relacionamento começa. Porque existe uma colisão, um choque entre duas pessoas, o quê? Egoístas. Vocês já viram isso em casamentos? Levanta a mão aí quem já viu isso em casamento. Sim ou não? É só no meu casamento então. É só eu que tenho um choque lá. A minha mulher, ela tem os desejos dela, eu tenho os meus, de vez em quando a gente se bate de frente. Só eu. Vocês é tudo uns casais assim, os casais que são um sonho. Eu vou contratar vocês para dar aula para casais. A cada final de semana, um de vocês vai dar uma aula para nós aprender então. É assim, amados. É uma colisão, porque as pessoas entram pensando no seguinte: eu estou entrando nesse casamento para que essa pessoa satisfaça os meus desejos. E a outra pessoa entra no casamento pensando assim: eu estou entrando para que ele satisfaça os meus desejos. Tudo ao contrário. Deveria ser assim: eu estou entrando para me sacrificar por ela, como Jesus Cristo se sacrificou pela noiva. E ela deve entrar: eu estou entrando para ser um auxiliar do meu marido, para fazer com que ele seja um vencedor, não um tapete, não um capacho, mas ao lado dele, ajudar ele na missão dele, amar ele, usar os meus dons para que ele se sobressaia. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, lá no capítulo 31 de Provérbios, ela era tão virtuosa que o marido dela, por causa dela, era honrado na porta da cidade. E ela fazia negócios. Ela era boa de negócio. A Bíblia diz que ela vendia e comprava terras. A Bíblia diz que ela costurava coisas e fazia trabalhos artesanais e ajudava na renda da família. Mas eu não vou entrar nesse assunto sobre alguns tabus aí, isso aí a gente tem que tratar só quando for falar de casais. Mas é um choque entre duas pessoas egoístas. Ainda John MacArthur falando: qualquer relacionamento verdadeiro só é possível quando esse relacionamento se mantém unido por um amor sem egoísmo, um amor altruísta. E qualquer relacionamento só vai ser forte, agora eu trago para o relacionamento da igreja, ok? Nós, como irmãos. E qualquer relacionamento só vai ser forte dependendo de quão forte é esse amor, um amor não egoísta. O amor altruísta é o amor que se entrega, é o amor que não é egoísta. Então, na igreja, quando falamos de igreja sendo relacionamento de pessoas, falar em dar sua vida uns pelos outros, falar em dar suas vidas pelo perdido que está lá fora, hoje, na igreja de hoje, é algo totalmente estranho, é algo maluco para o entendimento da igreja moderna. Muitas igrejas jamais pedem para as pessoas servirem. Olha o que ele escreve: muitas igrejas jamais pedem para vocês servirem. Os pastores não pedem para as pessoas se envolverem, não pedem para as pessoas fazerem sacrifício. Por quê? Porque pode fazer com que as pessoas não se sintam confortáveis. Pode subir demais o padrão e a expectativa, e as pessoas não querem ser cobradas de nada disso. E aí, muitos pastores têm medo, por quê? Porque isso pode fazer com que algumas pessoas saiam da igreja e vão procurar outra congregação onde o padrão não seja tão alto. Então, surgem as igrejas que só existem para resolver os problemas dos seus membros, fazer a vida deles melhor e mais fácil e satisfazer os seus desejos. Eles não estão mais ali como os moldes da igreja primitiva, aqueles do sacrifício, aqueles que morreram pelo Evangelho. Na verdade, a verdadeira igreja sacrificial está sendo carregada nas costas de alguns que compreenderam e propositalmente e incansavelmente se sacrificam pela obra de Deus e pelos perdidos. Essa minoria, diga minoria,
esta minoria desistiu de seus planos de vida pelo quê? Pelo Evangelho. Desistiu dos seus planos de vida por amor a Cristo, por amor à igreja. Esse tipo de sacrifício tem sido a marca da história das missões e da igreja. Toda a história da igreja está cheia da memória dos cristãos nobres. Nobres por sua devoção às Escrituras, nobres por sua humildade, nobres por seu zelo, nobres por seu sacrifício. Eles são nobres, são memoráveis, diz John MacArthur. Alguns desses heróis têm suas histórias contadas em biografias. E tu pode até achar as biografias de alguns heróis, porque deram suas vidas pelo ministério do Senhor Jesus Cristo no campo missionário e na igreja. E estes são aqueles que nós conhecemos. Mas ele continua dizendo assim: mas existem muitos outros que nós não conhecemos, que para nós não tem nem nome. O que importa é que foram fiéis ao Senhor e vão ser conhecidos por nós apenas quando nós estivermos no céu. E aí ele termina dizendo assim, preste atenção, amados. E nada mudou, diga comigo, nada mudou. Aí ele diz assim, ou melhor, nada mudou pelo lado de Deus. Nada mudou na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, nada mudou. Para ele tinha que ser igual à igreja primitiva. Pessoas orando uns pelos outros, amando uns pelos outros, entregando a vida uns pelos outros. Nada mudou. Mesmo que aqui na terra muita coisa tenha mudado naquilo que se chama igreja hoje. A igreja ainda continua sendo chamada, para ser uma comunhão de pessoas não egoístas, diga, não egoístas, e humildes, diga, e humildes. E agora eu vou ler para vocês, que de forma sacrificial estejam prontas para dar a vida uns pelos outros e também pelos perdidos lá fora. E aí eu volto para o texto de Efésios, que a gente já leu e releu. Porém, cada um de nós recebeu o quê? Um dom especial de acordo com aquilo que Cristo deu. Eu vou ler alguns dons, meu tempo está terminando. Alguns dons que nós recebemos. 1 Coríntios, semana passada, eu li só um pedaço, mas eu vou ler mais. Ora, os dons são diversos. É capítulo 12, versículo 4 ao 7, o versículo está errado ali. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, quando vocês forem fazer o vídeo, quem estiver cuidando, o versículo primeiro ali é o versículo 4, ok? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí diz assim no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, diga, a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, vamos ver os dons agora. O que está escrito ali? Isso é um dom do Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, é outro dom. A outro, versículo 9, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Versículo 10, a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, aí vem a parte da unidade, é unidade na diversidade, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como ele tem prazer, como ele resolveu distribuir. A cada um, diga, a cada um,
individualmente? Então, nós temos que compreender isso, amados. Tu precisa compreender isso, que é individual o teu dom e que não existe crente que não tenha dom. Eu vou adiante. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, diga, o corpo é um, mas ele tem muitos membros. Tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos e assim por diante. Fora os órgãos internos. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. O que ele diz depois? Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Não importa se tu é judeu, se tu é grego, se tu é escravo, se tu é livre. E a todos nós foi dados beber de um só Espírito. Aqui vem a parte da unidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora eu quero ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, diga comigo, servi uns aos outros. E aí o que ele diz depois? Cada um, diga comigo, cada um, conforme o dom que recebeu. Pastor, por que está dando tanta volta, mostrando tanto versículo? Para vocês entenderem que cada um tem no mínimo um dom, é bíblico. E o teu dom tem que ser colocado a serviço da obra, para a edificação da casa, até que a casa esteja cheia, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora vamos ler Romanos, rapidinho. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Cada um tem uma medida de fé. Talvez a minha medida de fé seja uma e a tua seja outra. Mas a medida de fé que Deus repartiu é para que você possa usar o dom que Ele te deu. Se Ele te deu o dom, Ele te deu fé para usar o dom que tu tem. Se Ele deu para alguém dom de cura, Ele deu fé para que essa pessoa ore pela cura e a cura aconteça. Se Ele te deu o dom da palavra, Ele te deu fé para que tu pregue a palavra com tamanha convicção que pessoas se convertam a Jesus. Mas cada um recebeu um dom, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, olha, é a mesma coisa, porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Diga, um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros, tendo, porém, o quê? Diferentes dons. Diga, aqui está a diversidade. Diga comigo, aqui está a diversidade. Diga, somos um só corpo. Aqui está a unidade. Temos diferentes dons. Aqui está a diversidade. Então no versículo 6 assim, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar de outros dons, que não estava lá em Coríntios. Se profecia, que é um dom, seja segundo a proporção da fé. Estão lembrados que eu falei que se Deus te dá um dom, Ele te dá uma proporção de fé para te andar nela? Então, se Ele te chamou para ser profeta, Ele vai te dar uma proporção de fé para que você possa profetizar com aquela fé que Ele te deu para que as coisas aconteçam. Deus não faz nada impensado. Deus não faz nada por fazer. Vamos adiante, versículo 7. Se Deus te chamou para o ministério, ou seja, para servir as pessoas, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, o que está escrito? Esmere-se ao fazê-lo. Vocês acham que eu me esmero para ensinar vocês? Gente, eu coloco tempo para preparar um culto desse, para poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer com maior esmero. Com a maior dedicação do mundo, porque eu creio que esse é o meu dom.
Então a Bíblia está dizendo, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, quem sabe tu tem o dom da exortação, de chamar a atenção do irmão, dizer, meu irmão, vem cá, cara. O que está acontecendo contigo? O que está escrito ali? O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, pastor, eu nem sabia que tinha esse dom. Tem o dom de contribuir. Quem sabe Deus vai te levantar como um grande empresário, porque Deus já te deu um dom para contribuir na obra. E tem pessoas que não se ligam. Deus levanta e eles não se ligam, que eles deveriam estar contribuindo na obra, porque isso é um dom. Paulo diz assim, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, seja liberal, porque quanto mais, se esse é teu dom, quanto mais liberalidade tu dá, mais Deus vai te colocar na mão, porque Ele vai dizer assim, cara, eu confiei no cara e o cara está sendo fiel, eu vou continuar colocando, o cara está sendo fiel, é o dom dele. Vamos continuar. O que preside, o que é o que preside? Aquele que administra, aquele que é o administrador da coisa, tem que fazer isso com diligência, com interesse, não relaxadamente. Quem exerce misericórdia, olha, isso eu não sabia, é um dom. Ter misericórdia das pessoas, faça com alegria. Versículo 9, o amor seja o quê? Sem hipocrisia. Mas pastor, o amor é um dom? Segundo Paulo, é o maior de todos os dons. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, agora eu vou falar do dom mais nobre de todos. Tu pode ter todos os outros, se não tiver amor, de nada serve. E ele chama esse dom do dom mais nobre de todos. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor de irmãos, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, ou seja, se você tem zelo pelas coisas de Deus, cuida das coisas de Deus, não seja remisso, não seja preguiçoso, não trate as coisas da igreja, é da igreja, pelo contrário, tu tem que tratar as coisas da igreja melhor que tu trata da tua casa. Se tu começar a fazer isso, a tua casa vai começar a ser abençoada. No zelo, não seja remisso, sede o quê? Fervorosos de espírito. Quando eu mandei vocês orar, tu foi fervoroso? Eu mandei fazer uma roda para vocês orarem, tu orou com fervor? Outro foi aquele cara assim, o pastor mandou orar. Ai, Senhor. Ai, quando é que vai terminar essa rodinha de oração aqui? Eu me sinto tão mal. Eu me sinto tão constrangido, tão estranho. Eu não gosto muito desse negócio de roda de oração. Eu acho que nem devia pedir isso dentro da igreja. Seja honesto comigo, tem alguém que pensa assim? Ninguém vai levantar a mão, né? Ninguém, né? Ninguém. Mas eu sei que tem uma figura que, vai que é isso daí? Mas ele está dizendo, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. O que significa isso? Te alegra, porque amanhã as coisas podem mudar. Tu ainda tem esperança de que amanhã as coisas podem mudar. Esses dias eu falei no Fruto Fiel, o pior problema é o inferno. Por que no inferno é problema? Porque tu está por uma eternidade sem uma única chance que no dia de amanhã algo possa mudar. Pensa, dia após dia, após dia, após dia, após dia, semana após semana, após semana, ano após ano, por toda uma eternidade, sem tu ter pelo menos o sonho de dizer, hoje eu posso dormir, quem sabe amanhã algo mude. Não, no inferno não tem. Então a Bíblia diz assim, cara, te alegra, porque algo pode mudar amanhã. Diga para a pessoa que está do teu lado, te alegra, porque tu ainda tem esperança que algo pode mudar. Tu tem essa esperança que algo pode mudar? Sim ou não?
todos os dias, enquanto de uma hora para outra Deus pode liberar uma bênção sobre a tua vida, tu fala assim: uau, da onde veio isso? Da onde veio essa ideia? Da onde veio essa bênção? Da onde veio esse chamado? Diga: regozijai-vos pelo fato de ter esperança. Vocês não têm ideia do que é pessoa que não tem esperança, pessoa que perdeu o sonho. Para quem esteve agora em Moçambique, eu conheci alguns que parece que assim a esperança tinha. Tu vê que a alma foi roubada. Não tinha esperança. E para trazer de volta. Então, enquanto tu está vivo, tem esperança. Amém, amados? Enquanto você está vivo, tem esperança. Então diga: regozijai-vos na esperança. E o que tem depois? Sede o quê? Pacientes na tribulação. O que ele está dizendo? Que vai ter momento de dificuldade, vai ter momento de luta, vai ter momento de tribulação. Tem alguém aqui vivo? Quem está vivo, levanta a mão aí. Já passaste por dificuldade? Estás atravessando alguma? Se você está atravessando, qual que é o conselho bíblico? Seja o quê? Tenha paciência, te acalma, calma, o mundo não acabou, Deus é contigo, vai passar, tu não está no inferno. Se tu estivesse no inferno, eu ia te dizer: esquece, meu irmão, não adianta, nada vai mudar, Jesus morreu por ti, Ele tem um plano para a tua vida, seja paciente na tribulação. Na oração, seja o quê? Perseverante, não desista. A gente está com 21 dias, deixa eu convidar vocês, falta uma semana, quem sabe tu não participou ainda, 6 da manhã, amanhã nós vamos estar aqui, todos os dias, não perdi nenhum. Eu tive uma semana enfermo, eu tive enfermo, em jejum, com suspeita até de malária, eu não perdi nenhum dia de estar aqui, porque eu quero ser modelo para vocês. Não é porque o pastor tem que estar, porque senão não tem unção. Pelo contrário, eu estou treinando outros líderes, inclusive eu estou deixando os líderes ungir, eu saio meio que na surdina, para deixar os líderes ungindo. Por quê? Porque vocês têm que se acostumar que outras pessoas precisam ser levantadas. Mas a Bíblia diz, na oração, o quê? Perseverantes. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai o quê? A hospitalidade. Isso também é um dom. Ser hospitaleiro. Paulo está falando a lista de dons. Ser hospitaleiro é um dom. Quem aqui é hospitaleiro? Ali, aquele casal ali, Neiva e Nestor, no dia que eu pedi, quem é que tem lugar para um casal para que vai receber? Os caras ficaram me esperando até o final do culto aqui para dizer: nós vamos receber a família do pastor tal. É hospitalidade. E tem um texto, se não me engano está no livro de Hebreus, que diz assim: alguns, sem saber, por causa da hospitalidade, receberam quem em suas casas? Quem? Anjos. Receberam anjos. Sem saber, por causa da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Já é 9 horas, eu vou terminar, mas eu quero só perguntar para vocês. Versículo 15, vamos lá. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha para a minha cara aqui. Qual que é o mais fácil? Chorar com quem chora ou se alegrar com quem se alegra? Não ouvi nada, só um monte de burburinho. Um disse aqui chorar com quem chora. Eu vou dizer para vocês, como pastor, eu vou dizer na minha experiência, é mais fácil chorar com os que choram. Sabia disso? Cara, chorar com que chora, tu vai lá, tu demonstra compaixão, tu te abraça. Agora, se alegrar com um cara que comprou uma Toyota 4x4, cabine dupla, que tu queria ter, é complicado! A guriazinha aí, a moça, que está com seus 27, 28, e ainda não casou, e está naquela expectativa, e está de joelho dobrado, está orando, daqui a pouco ela ouve falar que a outra, de 26, 27, 28, arrumou um crente, bonitão,
pai, casou, e a outra está alegre pra caramba, ela se morde toda. A gente lê esse texto e pensa assim, é fácil se alegrar com quem se alegra. Não é verdade. É muito mais fácil tu chorar com quem chora. Tem alguém chorando, chega lá, cara, que situação difícil que está passando, estou contigo, irmão, nós somos um, blá, 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 blá. Simples. Agora, quando tu vê, às vezes até irmão de sangue teu, prosperando, indo bem, não estou nem irmão em Cristo, começa a doer aqui assim, ó, bem aqui. Entendeu? Dá uma dor aqui assim, e tu não consegue se alegrar com quem se alegra, velho. Tu não consegue. Checa teu coração para ver como é que tu anda, porque se tu não consegue, tu tem que pedir para Deus, Deus, me ensina a me alegrar, porque a hora que tu te alegrar com quem te alegra, Deus vai começar a te dar. Amém? Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Cada um de nós, eu vou encerrar aqui, cada um de nós recebeu no mínimo o quê? Um dom, pela graça, ok? Pela graça. A palavra dom significa presente, e eu mostrei para vocês no grego semana passada, hoje eu não tenho tempo para mostrar. Esse dom é acompanhado de uma medida de fé. Falei para vocês, Deus dá o dom e dá a medida de fé para podermos utilizar nosso dom e podermos crer no uso desse dom, porque recebemos essa medida de fé de Deus. Amém?